Olá, tudo bem? Eu sou Juliana e hoje eu vou apresentar para você todas as funcionalidades do Hospedim PMS, o que tem em cada módulo, como utilizar cada funcionalidade no detalhe. E você também pode assistir esse vídeo pausando e configurando a sua conta junto comigo. Te garanto que vai ser bem mais rápido de você já sair utilizando o sistema. Também é possível, através desse menuzinho que tem aqui embaixo, ir para o tópico do seu interesse e assistir a parte do vídeo só na qual você tem uma dúvida, certo? Então vem comigo. Prontinho. Agora, logado aqui na conta Hospedim, nós vamos iniciar a configuração da conta. Então a gente clica aqui, onde está o nome do nosso estabelecimento, na opção Minha Conta, e vamos ser direcionados para esta tela aqui. E aqui a gente tem essa primeira aba, que é a aba de informações da conta. Aqui a gente vai colocar a nossa logomarca, então é só selecionar aqui uma foto que já esteja salva no seu computador, nessas proporções aqui, e colocar a sua logomarca aqui, colocar o nome, CNPJ, e-mail, todas as informações do estabelecimento. Por quê? Porque essas informações aqui são as que vão aparecer nos documentos oficiais gerados pelo Hospedim, como voucher, extrato, recibo. Então, é muito importante que isso daqui esteja bem preenchido, porque vai trazer um ar mais profissional para os documentos que você emite para os seus hóspedes, certo? Aqui é a aba de configuração da conta. É onde a gente vai configurar mesmo horário de check-in, check-out, o fuso horário. Então, vamos começar aqui pelo fuso horário, né? Você seleciona o fuso no qual você trabalha, a moeda na qual você trabalha. E para aqueles clientes que têm o módulo Plus, que consegue enviar os vouchers automaticamente pelo sistema, depois eu vou mostrar isso para vocês na prática, ainda é possível colocar aqui um e-mail de retorno desses vouchers. Então, se você envia o voucher para o seu hóspede pelo sistema e você coloca o seu e-mail aqui, caso ele responda aquele e-mail que você recebeu, que você enviou do voucher, ele vai receber nesse e-mail aqui. Aqui nós temos a opção de configuração da reserva, ou seja, esse botão aqui ativo de limpeza de quarto significa que toda reserva que for finalizada, for dado check-out, o quarto entra automaticamente em limpeza. E a gente também vai mostrar isso na prática depois. Aqui o horário de check-out, o horário de check-in. Ter reservas no mesmo quarto após finalizar é para caso você precise sobrepor reservas. Um exemplo, um hóspede entrou hoje e vai sair somente amanhã. Ele fez o check-in, usufruiu do quarto, mas aconteceu um imprevisto e ele teve que ir embora hoje mesmo. Você conseguiu limpar esse quarto e já quer hospedar outra pessoa nesse mesmo dia, sobrepor uma reserva. Então, você precisa deixar esse botão ativo aqui para que você consiga fazer isso no mapa de reservas e sobrepor uma reserva em cima de outra já finalizada. Aqui, esse botão é para mostrar os isentos na hora de fazer uma reserva. Aqui eu posso adicionar isentos. Então, essa opção aqui só aparece se esse botãozinho aqui, mostrar isentos, estiver ativa. Ter opções em espera é para que você consiga fazer uma reserva em espera nos dias em que seu mapa estiver lotado, mas você tenha um cliente que queira ficar aguardando caso vague uma disponibilidade. Então, se você deixa esse botão ativo, isso te dá a possibilidade de fazer reservas em espera. Aqui em cálculo de diárias, se você seleciona a opção valor da diária, significa que na hora que você vai fazer a reserva, vai aparecer neste campo aqui, olha, o valor da diária. Se você seleciona o valor total das diárias, significa que nesse campo aqui não vai mais aparecer o valor de cada diária, e sim o total do pacote. Então, na hora de você inserir a reserva, você vai inserir lá o total do pacote e não o valor da diária, caso esta opção aqui esteja ativa, selecionada. E somente pelo tarifário
é para quando você não quer que ninguém altere valor de reserva por aqui, insira manualmente. O sistema puxe somente aquilo que está criado no tarifário. E a gente vai aprender a configurar tarifário também. E essa opção habilitar placa de veículo é para que apareça na reserva a opção de você registrar a placa do veículo do seu hóspede. Com isso, se der algum problema lá no estacionamento, você precisar localizar de quem é aquele veículo, basta vir aqui, colocar a placa dele e o sistema vai puxar qual é o hóspede, em que quarto que ele está localizado. Agora nós vamos para a configuração das transações. E o que é isso? Toda vez que a gente vai cadastrar uma despesa ou uma receita, a gente tem a possibilidade de colocar uma categoria dessa despesa ou dessa receita. Isso, claro, para quem tem o módulo financeiro, tá? Então, aqui em categoria padrão da reserva, eu selecionei hospedagem e significa o quê? Que toda vez que eu for adicionar um pagamento na reserva, a categoria que vai aparecer por padrão é hospedagem, mas eu posso alterar. Aqui, a gente sempre deixa marcado aquela opção mais utilizada. Eu coloquei na categoria padrão na transação, nas despesas, que ficam localizadas aqui, em nova transação, despesa, a opção administrativo, que é a categoria que eu mais uso. Então, aqui, administrativo. E aqui na categoria padrão de use, significa que todas as vezes que eu for lançar um pagamento em um day use, aqui em pagamento, ele vai puxar a categoria day use, certo? Então, eu deixo selecionado aqui as categorias que mais são utilizadas para essas ações. Depois eu posso trocar. E aqui em conta padrão, a conta que vai aparecer aqui por primeiro é a conta que está configurada aqui. Depois eu posso alterar, caso seja uma outra conta bancária, enfim. Mas a gente sempre deixa marcado aqui aquela opção mais utilizada. Aqui em configuração da home, eu deixo ativo essa opção aqui de descrição do quarto. O que significa isso? Que quando eu vou cadastrar o meu quarto, aqui em UHs, eu tenho essa opção aqui de colocar uma descrição. Se eu tenho esse botãozinho aqui ativo, essa descrição aqui vem parar aqui, olha. Quarto de casal, 2 camas de solteiro, então eu consigo colocar algumas informações rápidas para ajudar a minha recepção na hora de direcionar a reserva e os hóspedes para o quarto certo. Aqui, em configurações do recibo, extrato e voucher, mostrar observações, eu deixo ativo caso eu queira que meu hóspede visualize as informações que eu coloquei na observação da reserva. Então, se eu tenho essa opção ativa de mostrar observações, a hora que eu emito um extrato, essa informação ela aparece aqui para o meu hóspede visualizar. Eu posso colocar, por exemplo, a política de refeição, tudo que foi acordado com o meu cliente, e quando eu for enviar um voucher para ele, essas informações vão aparecer para ele também. Agora, se eu quero que isso seja interno, que ele não veja essas observações, que seja uma comunicação minha com a minha equipe, eu desativo essa opção aqui. E configuração do formulário de pré-reservas é uma funcionalidade para quem tem o módulo Plus, assim como o envio de voucher automático pelo sistema. O formulário de pré-reservas ele fica aqui, neste ícone, e você pode anexar este link no seu site de forma que um hóspede ele possa fazer uma intenção de reserva. Então, quando ele preenche as informações aqui, eu faço essa intenção de reserva, automaticamente vai aparecer uma notificação de intenção de reserva, que eu consigo alojar ela para algum quarto ou simplesmente não acatar e informar meu hóspede que eu não acatei essa reserva. Mas o importante é que aqui nas configurações eu consigo configurar essas informações aqui. Olha só, então a cor de fundo, a cor da fonte e deixar ele com as características bem parecidas com o seu estabelecimento. Aqui em dados de faturamento,
você vai inserir os dados de cobrança da Hospedim e emitir nota fiscal para você. Então, todas as vezes que você faz um pagamento para a Hospedim, a gente emite uma nota fiscal. Então, é muito importante também estar atualizado. Aqui em Meu Plano, você consegue conferir qual é o seu plano, ver detalhes dele, ver quais módulos você possui. Aqui eu tenho Pague Hotel, Módulo Plus, Módulo Financeiro, tudo bem detalhado e também consigo realizar pagamentos por aqui. Terminamos então a aba Minha Conta, aqui, né? Configuração de toda a conta. Aqui nessa opção Meu Usuário, eu consigo trocar meu e-mail, senha do meu usuário. E vamos agora para a parte de cadastros. E nós vamos começar pelas categorias de UH. O que nós vamos fazer agora é configurar essas categorias aqui do meu mapa, Standard, Luxo e Luxo Superior. E isso eu faço aqui na opção Cadastros, Categorias de UH. Então, eu venho aqui, observa que eu já tenho elas cadastradas, mas eu posso cadastrar uma nova categoria aqui, como posso editar aquelas já existentes. Então, eu clico sobre o título da minha categoria e aqui eu posso mudar o nome, o título dela. Aqui eu vou colocar a ocupação máxima e é muito importante colocar certinho a ocupação máxima aqui para depois conseguir configurar o tarifário, tá? Então, se essa categoria aqui de apartamentos, os quartos e os apartamentos recebem até 3 ocupantes, coloca aqui a ocupação máxima. E essa posição aqui é a posição que eu quero que ela apareça no meu mapa de reservas. Então, observa que a categoria Standard está aqui, porque eu coloquei ela como posição 01. E aqui uma descrição do que eu tenho nos apartamentos dessa categoria, ventilador de teto e cama convencional. Ajustei todas as minhas categorias uma a uma, agora nós vamos configurar os apartamentos que vão dentro dessas categorias, certo? Então eu volto aqui para cadastros e vou em UHs. Aqui em UHs eu consigo cadastrar uma nova UH, se tiver dentro do meu plano ainda a possibilidade de novos quartos ou apartamentos, mas eu também consigo editar aqueles já existentes. Então, eu coloco o nome do meu apartamento aqui, conforme eu uso no meu estabelecimento. Aqui em categoria, eu vou selecionar qual categoria este apartamento pertence e a posição que eu quero que este apartamento apareça no meu mapa de reservas dentro dessa categoria. Aqui, olha. E a descrição, aquela que eu já mostrei para vocês, que aparece lá na tela home. Então, assim, eu vou cadastrando e atualizando todos os meus apartamentos e o meu mapa de reservas, ele já está composto, construidinho. Agora, nós vamos, então, cadastrar as nossas tarifas. Voltamos aqui para cadastros, em tarifas, e nós temos duas opções de tarifas aqui na Hospedim. O plano básico, ele não tem esse botãozinho aqui, nova tarifa. Ele tem essa opção aqui. Toda vez que você cadastra uma categoria no seu mapa, que no caso a gente tem essas 3 aqui, ele me habilita uma tarifa padrão para esta categoria. Então, toda vez que eu quero mudar o meu preço, é só eu clicar aqui em tarifa padrão. Aqui em tarifa barra dia da semana, eu vou colocar o preço da minha diária por dia de semana para minha ocupação máxima. Lembra que eu falei para vocês lá em categorias cadastrar a ocupação máxima? É justamente para isso, porque aqui eu vou colocar o preço da minha ocupação máxima. E aqui em tarifa barra hóspede, eu vou colocar as minhas regras de ocupação. Vou começar do zero para vocês entenderem, na prática. Então, se esse preço aqui é para 3 pessoas, e se eu receber pessoas a menos no estabelecimento? Como que eu crio essas regras? Eu venho aqui em adicionar regra por hóspede e coloco aqui. Vamos supor que eu vá receber 2 adultos e uma criança ao invés de 3 adultos. E eu estou convencionando aqui que eu vou dar um desconto de 5% se eu tiver essa ocupação. Esse desconto pode ser em reais também, tá bom? Aí aqui eu vou adicionar uma nova regra, se eu receber 2 adultos, eu vou oferecer 10% de desconto na minha diária.
Se eu receber um adulto e uma criança, 15% de desconto na minha diária. E se eu receber apenas um adulto, 20% de desconto na minha diária. E eu sempre recomendo em percentual, porque se eu altero esse valor aqui, o percentual vai acompanhar e não vai ficar defasado. Atualizei a minha tarifa, então a partir do momento que eu atualizei ela, o preço passa a valer para as novas reservas, vão seguir aquele valor. Agora, se eu sou um cliente que tem o módulo Plus, além das tarifas padrões, eu tenho aqui este botão Nova Tarifa, que eu consigo criar outros tipos de tarifa. Consigo criar tarifa por período, tarifas vinculadas e tarifa e pacotes, certo? Então vamos aqui em nova tarifa, vamos colocar aqui tarifa verão para a categoria standard, porque se eu tenho várias categorias, eu tenho preços diferentes para elas, certo? Não vou usar nenhuma tarifa como base e aqui eu vou colocar a minha tarifa vale do dia 22 de dezembro até 28 de fevereiro, certo? Eu também posso selecionar outros períodos para aplicar essa tarifa. Então, se eu tenho outros períodos que eu tenho a mesma tarifa, eu posso aplicar aqui em tarifa barra dia da semana, eu vou colocar o meu preço da minha ocupação máxima. Então, vamos supor que no verão, este é o meu preço da minha ocupação máxima. Aqui eu vou criar aquelas mesmas regras que eu já ensinei para vocês de ocupação e adiciono essa tarifa. Então, eu já tenho uma tarifa padrão, uma tarifa por período e agora eu vou cadastrar uma tarifa vinculada. Eu venho aqui em nova tarifa, também é tarifa verão, porém agora eu vou criar para a categoria luxo. E eu vou usar a tarifa que eu acabei de criar, tarifa verão, como referência para a minha tarifa verão luxo. O período de validade é o mesmo e aqui muda um pouquinho, porque eu estou usando esta tarifa aqui como referência. Então aqui eu vou criar uma regra e eu vou informar que eu vou adicionar um percentual sobre a minha tarifa. Como eu estou usando uma tarifa standard para criar uma tarifa luxo, eu vou adicionar um percentual. Se fosse ao contrário, eu poderia retirar um percentual, certo? E aqui eu estou informando para o sistema que a minha tarifa luxo é 30% mais cara que a minha tarifa standard. E aqui vai ter o valor da minha tarifa luxo e aqui o valor da minha tarifa standard. Aqui vou criar as regras por ocupação, igual já ensinei para vocês, certo? Recapitulando então, tarifa padrão criada, tarifa por período criada, tarifa vinculada criada, agora nós vamos criar um pacote. Venho em nova tarifa, pacote ano novo. Vou selecionar qual é a categoria que eu estou criando esse pacote. Não vou usar nenhuma tarifa como base. E aqui eu vou selecionar a data deste pacote. E nesta data aqui eu vou informar as noites dormidas. Eu não posso mensurar a data do check-out, porque a data de check-out o hóspede não paga diária, ele simplesmente vai embora, né? Então aqui eu estou dizendo que o meu pacote vai do dia 29 até o dia 1º, visto que dia 2 é data de check-out. Então eu tenho aqui a diária do dia 29, do dia 30, do dia 31 e do dia 1º. São 4 diárias nesse pacote aqui. Eu vou pular essa aba tarifa barra dia da semana, vou pular essa aba tarifa barra hóspede e vou aqui em opções avançadas. E aqui eu vou dizer que se o hóspede ficar de 1 até 4 dias, ou seja, independente se ele vai dormir 1 noite, 2 noites, 3 noites ou 4 noites, ele vai pagar o valor do pacote. E o meu pacote aqui é R$ 3.800 para este período. E aqui é muito importante eu colocar esse pacote como prioridade 1, porque significa que qualquer tarifa que eu tenha criada no sistema,
este pacote tem prioridade sobre ela. Então, na hora que eu inserir uma reserva neste período, o sistema vai puxar o pacote. Já temos nosso tarifário criado, certo? Então, a gente volta para cadastros e agora eu vou ensinar vocês a cadastrar empresas. Essa é uma funcionalidade para quem tem o módulo Plus. E aqui eu consigo cadastrar aquelas empresas que mandam hóspedes a trabalho, geralmente utilizado em hotéis corporativos, hotéis de negócios, né? Então vamos supor que a Juliana trabalhe na empresa Hospedim e ela vai viajar a trabalho e é a Hospedim que vai pagar essa conta. Então eu venho aqui em nova empresa, eu cadastro essa empresa como se fosse um cartãozinho CNPJ aqui. Cadastrei a empresa. Eu vou para o cadastro de hóspedes, procuro pela Juliana e aqui eu vou vincular a Hospedim, que já está vinculada no caso. Se a Hospedim ainda não está cadastrada, eu cadastro aqui. Se ela já está cadastrada, eu só pesquiso por ela aqui e vinculo. E atualizo o cadastro do hóspede com a empresa vinculada. Com isso, eu consigo fazer uma reserva aqui para a Juliana. Se eu venho aqui para a reserva, olha, ela já me mostra que a Juliana é da empresa Hospedim. Então, se é a Hospedim que vai pagar essa diária aqui, eu posso vir aqui em pagamento, marcar ele como não concluído, porque ele não foi pago ainda, mas eu não vou cobrar da Juliana, eu vou cobrar da empresa. Forma de pagamento, eu coloco como a empresa vai pagar para mim. Então, vamos supor que seja por transferência bancária. Em qual conta ela vai pagar. E aqui na categoria eu seleciono faturamento para empresas. E no vencimento eu informo a data que este pagamento vai ser feito pela empresa, ou pelo menos que foi acordado ser feito. Com isso, adiciono esse pagamento. Logo, eu consigo puxar um relatório. Aqui, olha, no financeiro, por exemplo, filtrando pela empresa. Dessa forma, eu consigo visualizar tudo que está em aberto por essa empresa ou que está pago. Olha, eu tenho aqui os pagamentos pendentes, aquilo que está pago. E se eu quero ver só os que estão pendentes, eu coloco aqui concluído não e ele me mostra o pagamento que eu acabei de marcar como pendente. Assim que a empresa pagou, eu venho aqui, concluído sim, e esse dinheiro automaticamente vai entrar lá pelo meu fluxo, né, do financeiro como um pagamento pago. Então, essa possibilidade aqui de cadastros de empresas é para esse tipo de hóspede que você recebe, certo? Agora nós vamos aqui para canais de venda, que também é uma funcionalidade do módulo Plus. E aqui eu vou cadastrar os canais que vendem literalmente para mim. Por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, a Booking, a Decolar, o Airbnb, enfim, todos os canais que vendem para você. Aí é só clicar aqui em novo canal, vai abrir esta tela aqui, você vai colocar o nome do canal, o sistema já vai puxar uma abreviaçãozinha aqui, para que depois, quando você clique na reserva no mapa, você consiga identificar rapidamente de onde veio essa reserva. Essa comissão aqui é simplesmente para você ter um inventário do quanto você paga de comissão para os seus canais de venda. Ela nem deduz e nem inclui algum valor na sua reserva. Por quê? Existem canais de vendas no qual você paga a comissão para ele, existem canais de vendas no qual ele cobra do hóspede e repassa para você. Então, são várias regras diferentes para cada canal de venda. Cadastrei meus canais de vendas. Eu vou aqui no meu mapa de reservas. Quando eu vou fazer uma reserva, eu venho aqui e consigo vincular o canal de venda no qual veio essa reserva. Com isso, eu tendo o módulo Plus, eu tenho também o meu relatório de vendas e o de ocupação. E aqui no relatório de vendas, por exemplo, nos filtros, eu consigo selecionar qual é o canal de venda que eu quero visualizar e assim analisar a performance de cada canal de venda
e até mesmo conferir faturas que vêm desses canais. Voltando lá para cadastros, eu tenho aqui cadastros de pontos de venda, que também é uma funcionalidade do módulo Plus. Nele, eu cadastro os pontos de venda que vendem dentro do estabelecimento, itens de consumo. Por exemplo, o bar da recepção, o restaurante, o bar da piscina, frigobar. É só eu vir aqui em novo ponto de venda. Então, você coloca aqui o nome do seu ponto de venda. E esses dois campos aqui é caso você cobre um percentual. Por exemplo, eu cobro 10% de taxa de serviço sobre os produtos que eu vendo neste ponto de venda. Então, eu coloco aqui 10%. Se eu cobro essa mesma taxa de serviço para os serviços que eu vendo neste ponto de venda, eu coloco aqui 10%, ou o percentual que você cobrar a mais. Com isso, toda vez que você lançar um item de consumo na conta do seu hóspede, deste ponto de venda em específico, esse produto vai ter esse percentual adicionado lá no extrato. Os pontos de venda, eles servem tanto para eu ter esse controle, como também para depois controlar estoque, verificar a venda por determinado ponto de venda. Cadastro todos os meus pontos de venda e agora é hora de eu cadastrar os meus itens. Essa tela de itens aqui, ela tem tanto para cliente que tem plano básico, como para cliente que tem o plano com módulo Plus adicionado. A diferença é a seguinte: quando eu cadastro um novo item aqui, para o cliente que tem o plano básico, ele não tem essa parte do ponto de venda para baixo. Ele faz o cadastro do produto, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui eu vou informar que isso é um produto, o preço de venda dele, vamos colocar aqui R$10 e o preço de compra dele R$2,50. Então, se eu sou um cliente que tem o plano básico, eu faço esse cadastro aqui e consigo lançar na conta do meu hóspede e cobrar dele. Agora, se eu sou um cliente que tem o módulo Plus, eu vou informar em quais pontos de venda eu tenho esse item. Então, eu tenho ele no bar da recepção, eu tenho ele no bar da piscina e no restaurante. E aqui eu vou informar se eu quero ou não controlar o estoque deste item. Neste caso, eu quero controlar o estoque desse item. E aqui eu vou informar quantos itens eu tenho desse em cada estoque a partir do momento que eu estou fazendo o registro. Então, eu estou colocando aqui que eu tenho 10 unidades em cada estoque e toda vez que eu lançar na conta do hóspede, esse estoque vai sendo abatido e depois eu vou mostrar para vocês como controlar esse estoque através dos nossos relatórios. Então, já cadastramos também os nossos itens, agora nós vamos cadastrar os nossos usuários. E é muito importante que vocês saibam que cada cliente Hospedim tem usuários ilimitados, certo? Então, você pode cadastrar quantos usuários for preciso, porque a gente entende que é muito importante que cada pessoa que use o sistema tenha seu próprio usuário para fechamento de caixa, para fazer auditorias no sistema, verificar quem modificou determinada reserva. Então, é só vir aqui em novo usuário, colocar o nome do seu usuário, um e-mail, o primeiro nome dele, ou apelido, enfim, o setor, e nós temos 6 perfis diferentes de usuário: administração, gerência, financeiro, recepção, governança e auditoria. Você escolhe qual é o perfil que você quer adicionar para o seu usuário, e aqui você coloca uma senha e confirma essa senha. Então, todo cliente Hospedim tem a possibilidade de fazer isso. É só clicar aqui em ver permissões e você consegue visualizar as permissões que esse usuário tem. Agora, se você tem o módulo Plus adicionado ao seu plano, você consegue personalizar esse usuário. Então, é só vir aqui em alterar usuário, clicar em permissões de acesso, você vai conseguir determinar quais permissões você vai oferecer para esse usuário que você está cadastrando no sistema. Então, definimos todos os nossos usuários, todos eles cadastrados. Se você precisa desativar qualquer usuário, é só clicar aqui em alterar usuário
inativar ele, caso ele não trabalhe mais para você, é só inativar. Assim você não perde o histórico de tudo que ele fez no sistema, mas mantém ele impossibilitado de utilizar o sistema. Terminamos a parte de cadastros de usuários. Agora eu vou falar de duas funcionalidades que fazem parte do módulo financeiro. E a primeira dela é o Contas para Receitas e Despesas. Aqui eu vou cadastrar todas as contas que têm movimentação de dinheiro, que recebem algum valor, que pagam contas. E isso pode ser desde as minhas contas bancárias, como o cofre do financeiro, minhas contas de investimentos e até mesmo a gavetinha da recepção. Se tem movimento de dinheiro lá, precisa cadastrar a gavetinha aqui. E lembrando que o ideal é que se você tem 3 recepcionistas no turno fechando caixa, cada um tem que ter a sua gavetinha para que o caixa bata direitinho, né? Mas depois a gente vai falar mais sobre o fechamento de caixa também. Coloco o nome dela aqui, o saldo inicial e aqui se eu quiser colocar uma descrição. Com isso, eu tenho atualizado aqui o saldo atual de todas as minhas contas. Toda vez que eu vou pagar uma despesa, por exemplo, eu venho aqui em transações, nova transação, eu vinculo qual é a conta que está saindo esse dinheiro. Assim como quando eu vou lançar um pagamento numa reserva, também aparece a opção de eu vincular qual conta bancária entrou esse dinheiro. Se ele entrou no caixa da recepção, se ele entrou na conta tal, ou se ele entrou direto lá no caixa do financeiro, você consegue vincular a conta bancária aqui. Como também é possível fazer transferência entre contas. E essa funcionalidade existe para que você consiga controlar o saldo atual das suas contas, como também fazer conferências, por exemplo, uma conciliação de caixa manual, de conta bancária. No módulo financeiro, aqui nos filtros, você pode selecionar a conta bancária em questão e fazer bater lançamento por lançamento com a sua conta bancária e ver se não está faltando nenhum registro. E para finalizar toda essa parte de cadastro e configuração de conta, temos aqui a parte de categorias financeiras. E essas categorias são as categorias de despesa e de receita mesmo. Por exemplo, eu tenho a categoria principal de despesa administrativo e dentro dela eu tenho subcategorias, como água, contabilidade, energia elétrica, ferramentas, materiais de escritório, PMS. Então, como que eu cadastro essas categorias? Eu venho aqui em nova categoria, vamos supor que ela seja uma categoria principal de despesa e seja marketing. Então, eu tenho a categoria principal de despesa marketing, coloco aqui uma corzinha para ela e é legal que cada categoria tenha a sua cor e depois eu vou mostrar para vocês como que isso fica nos gráficos e cadastro ela como despesa. Adicionei essa categoria, agora eu quero cadastrar as subcategorias. Então eu volto aqui, nova categoria, seleciono a opção subcategoria, aqui vamos colocar anúncios Facebook. E a categoria pai, ou a categoria principal, é marketing. Aí é só eu adicionar essa categoria. E eu fico com todas as minhas categorias assim, todas bem definidas. Com isso, toda vez que eu for lançar um pagamento, eu venho aqui em nova transação e eu seleciono qual é a categoria ou a subcategoria que essa despesa pertence. E assim eu consigo gerar este relatório financeiro aqui, olha, na perspectiva categoria. A importância de escolher as cores nos gráficos lá, né, na hora de cadastrar a categoria. E com isso eu consigo visualizar o quanto eu estou gastando com café da manhã, com telefone, com administrativo, contabilidade, ferramentas de vendas, marketing e também de onde estão vindo as minhas receitas. Faturamento para empresas, salão de eventos, hospedagem, day use, faturamentos gerais, investimentos, tem tudo aqui bem detalhado. E assim, a gente terminou a nossa parte de configuração e organização da sua conta para uso.
Se você for fazendo comigo o passo a passo, você já sai usando a sua conta Hospedim na totalidade. Agora, nós vamos para algumas informações operacionais do sistema. Aqui nós temos alguns atalhos rápidos e temos a FNRH em branco para você preencher. É só clicar aqui, imprimir e oferecer para o seu hóspede preencher. Nós temos também check-in online, já a gente chega lá. Temos também aqui a lista de café da manhã. Então você consegue visualizar quem está no quarto. Ó, 2 adultos e uma criança, aqui tem os 2 adultos e a criança, 2 adultos e aqui os 2 adultos. Se você não registra o acompanhante na hospedagem, ele não aparece aqui. Por isso que é muito importante registrar o acompanhante sempre na hospedagem para que ele apareça na lista de café da manhã. Aqui nós temos o resumo diário e ele mostra as informações do meu dia de hoje, para caso aconteça de eu ter oscilações frequentes na internet ou quedas de energia frequente. A gente recomenda para estabelecimentos nessa situação a imprimir esse relatório de resumo diário e ele tem as principais ações do dia, quem entra hoje, quem sai hoje, os hóspedes que estão no local e o valor que eu ainda tenho a receber deles, as reservas criadas, reservas vencidas, reservas canceladas, os pagamentos registrados e os pagamentos pendentes. Aqui eu tenho o meu menu de atividades. Aqui eu consigo conferir o que minha equipe está fazendo no sistema, né? Quem alterou determinada reserva, quem excluiu determinado item. Eu posso filtrar por aqui e determinar as ações. Adicionou, alterou ou excluiu de determinada área. E alteração feita por quem? Eu consigo visualizar. Isso fica salvo por 90 dias. E aqui mostra tintim por tintim, detalhe por detalhe, tudo que está acontecendo e sendo registrado no sistema. Ainda tenho nesse maisinho aqui, como cadastrar uma nova reserva rapidamente de qualquer tela do sistema, cadastrar um novo hóspede ou adicionar uma nova empresa para quem tem o módulo Plus. E aqui eu consigo fazer uma pesquisa rápida. O hóspede chegou no meu balcão, eu preciso saber qual quarto ele está, eu coloco o nome dele aqui na pesquisa, independente da tela que eu estou no sistema, e o sistema já me mostra todas as reservas vinculadas à pesquisa que eu fiz. Também consigo pesquisar pelo número da reserva e placa do veículo. Agora nós vamos aqui para a nossa tela Home. Eu costumo dizer nos treinamentos que eu realizo com os hoteleiros que ela é uma tela mais visual, ou seja, é uma tela que eu consigo olhar para ela e já ver como que está a situação do meu hotel ou da minha pousada ou do meu estabelecimento no dia de hoje. Então, se eu clico aqui em disponíveis, eu consigo visualizar só os quartos disponíveis. Em limpeza, eu visualizo só os em limpeza. Entra hoje, sai hoje. Consigo visualizar tudo por cores, né? Então, quando tá verdinho é que o quarto tá disponível, quando tá vermelho é que tá ocupado, cinza em limpeza, preto é bloqueado para manutenção ou bloqueado para ocupação, de qualquer forma. Azul são as reservas que entram hoje, amarelo são as reservas que saem hoje, esse roxinho mais claro são as reservas atrasadas, ou seja, o hóspede deveria ter feito check-in no dia 20 e hoje é dia 22 ele ainda não fez. E temos as reservas vencidas no roxinho mais escuro, que o hóspede deveria ter feito check-out no dia 21 e não fez. Então o sistema notifica aqui para que você consiga dar tratativa nessas reservas, ou aumentar a estadia, ou cancelar a reserva. Eu também consigo aqui reduzir a visualização, deixar só por cores, caso eu seja um hotel grandão e precise ocupar toda essa tela. E eu também consigo acessar as reservas aqui pela minha tela Home. É só eu clicar aqui e eu vou diretamente para a reserva. Agora nós vamos aqui para o menu Indicadores. Isso é uma funcionalidade para quem tem o plano básico mais o módulo Plus. Ele me mostra os principais indicadores do período que eu estou buscando aqui. Eu já tenho alguns períodos pré-definidos, mas eu também consigo selecionar
por datas personalizadas. E ele me mostra a minha taxa de ocupação, o número de hóspedes que passaram pela minha recepção, o meu RevPAR, a minha diária média. O RevPAR nada mais é que a minha diária média multiplicada pela minha ocupação. Ou seja, aqui os quartos que dormiram vagos são levados em consideração. Aqui as receitas inseridas, as receitas recebidas no dia de hoje, as despesas pagas no dia de hoje, as novas reservas criadas no sistema no dia de hoje e as reservas canceladas. E o gráfico, ele sempre vai me mostrar os 15 últimos dias. Independente do período que eu seleciono aqui, esse período, ele é para esta tela aqui. Os gráficos, eles sempre vão mostrar os últimos 15 dias do meu estabelecimento. Agora, vamos para o nosso mapa de reservas, que é a tela mais utilizada do sistema. Aqui eu tenho as minhas categorias de quarto e os meus apartamentos vinculados a essas categorias. Tenho a minha lista de espera aqui, que eu já falei para vocês lá no comecinho sobre a lista de espera. Por aqui eu posso navegar pelo meu mapa pelas datas que eu quiser, posso personalizar a data que eu quiser, ele sempre vai mostrar 30 dias à frente. Aqui eu tenho a minha ocupação do dia, o dia da semana, o dia do mês, o mês em questão. E aqui eu tenho a minha disponibilidade de quartos para essa categoria e a diária que eu estou aplicando no período. Se eu minimizo o meu mapa de reservas, eu consigo visualizar um mapa de disponibilidade, para quando eu precisar conferir a disponibilidade nos meus canais de vendas, ou até mesmo atender uma ligação em grupo, né? Para uma reserva em grupo. Fica muito mais fácil eu identificar quantos quartos eu tenho em cada categoria e o valor aplicado da diária em cada categoria. Eu também consigo no meu mapa arrastar uma reserva, aí o sistema me abre essa telinha só para eu confirmar as informações que está arrastando para o lugar certo. Eu consigo inserir reservas em grupo e isso é para quando eu tenho o módulo Plus. Então eu venho aqui, reserva em grupo, seleciono o nome do responsável do grupo, o período, o sistema vai me mostrar só os quartos disponíveis neste período. Aí eu vou marcando aqui aqueles que eu tenho interesse. O valor da diária vai puxar automaticamente o que está cadastrado no meu tarifário. Aqui eu seleciono qual é o canal de venda que vê essa reserva, que eu vou informar quantos adultos e quantas crianças eu vou ter em cada quarto. Então, vamos supor que eu vou ter em cada quarto 3 adultos. E adiciono essa reserva em grupo e ela me aparece aqui, ó. Agora, eu vou mostrar para vocês as ações que a gente pode fazer aqui dentro do mapa de reservas. Eu consigo adicionar uma nova reserva por aqui também, ou por aqui, como eu fiz a reserva em grupo. Vou adicionar uma nova reserva aqui. Então, eu tenho a reserva da Madonna aqui. Observa que ela não está na data de fazer check-in. Então, não me aparece aqui a opção de fazer check-in. Já o bono está na minha data de fazer check-in, aparece a opção de fazer check-in. É só eu vir aqui, confirmar e o bono já está hospedado. Mas eu também consigo aqui, olha, alterar a reserva, ir para a reserva, abrir ela, ir para o cadastro do hóspede, adicionar pagamentos e lançar itens. Por exemplo, a Madonna reservou um passeio. Eu já consigo deixar esse passeio cadastrado na reserva dela. Mas eu vou fazer uma reserva agora, o ciclo completo dela, para que vocês entendam. Então, observa aqui, olha, que eu tenho reservas em amarelo, que são reservas pré-reservadas não confirmadas. Em azul são reservados, ou seja, reservas já confirmadas e geralmente com pagamento vinculado. Vermelhinho são reservas que estão hospedadas. Cinza em limpeza. Verde são reservas finalizadas. Preto são quartos bloqueados. E eu tenho em rosinha reservas em espera. Então, eu vou começar fazendo agora o ciclo de uma reserva, como que funciona o passo a passo, né? Eu posso tanto já fazer uma reserva por qualquer status que eu queira, aqui,
Como também eu posso fazer uma reserva em espera. É aquela reserva, vamos supor, olha, no dia 25, a minha categoria Standard está lotada, mas eu tenho um cliente que quer ficar em espera. Então, eu venho aqui, faço uma nova reserva, opção em espera, coloco ele aqui, o período do dia 25 ao dia 27, seleciono aqui o quarto de interesse desse hóspede. Vamos supor que ele quer ficar no quarto 3, caso abra uma disponibilidade. Coloco o canal de venda, número de adultos. Então, eu adicionei essa reserva em espera. Como não existia vaga aqui para este período, ela aparece aqui, olha, como uma reserva em espera. Vamos supor que essa reserva aqui tenha sido cancelada. O hóspede não pagou, enfim, não confirmou a reserva. Ela está sendo cancelada. Eu venho aqui em ir para a reserva, cancelo ela. E quando eu volto para o meu mapa de reservas, ela já não está mais aqui e eu consigo alocar essa reserva. Eu venho aqui em alterar reserva, pré-reservado, no apartamento 3 e atualizo. Feito isso, a reserva veio para cá. A Juliana fez um pagamento para confirmar essa reserva. Venho em adicionar pagamento, forma de pagamento foi por Pix, entrou neste banco aqui, referente à hospedagem, e foi pago 50% da reserva para confirmar a mesma. Adicionei esse pagamento, observa que essa reserva está em amarelo, mas depois que eu adicionei o pagamento e atualizei o meu mapa, ela já fica azulzinho, como uma reserva confirmada, tá bom? Aí aqui eu consigo adicionar também os itens de consumo. Vamos supor que a Juliana tenha selecionado algum serviço, por exemplo. Vamos supor que a Juliana tenha feito o aluguel da bike e já queira deixar reservado. Adiciona aqui o item do aluguel da bike e ele fica registrado na reserva. O check-in já ensinei vocês a fazerem e agora tem a questão do check-out. Observa que essa reserva aqui, ela está com data de check-out para hoje. Então, eu consigo fazer check-out. Essa não está com a data de check-out para hoje. Com isso, não me aparece a opção de fazer check-out. Então, é só eu vir aqui, fazer check-out, e o sistema só vai me permitir o check-out porque não tinha mais nenhum pagamento pendente na reserva, e aqui aparece o quarto em limpeza. A camareira me confirmou que o quarto está limpo? Liberar o H, prontinho, reserva finalizada e pronta para uso. Certo? Olha, essa reserva, por exemplo, ela tem a data de check-out para hoje, mas ela tem um pagamento pendente. Então, se eu clico aqui, fazer check-out, o sistema não me permite, porque os pagamentos precisam estar zerados. E também é possível fazer um bloqueio no mapa, como esse caso aqui, quando o quarto estiver impossibilitado de ser vendido. Eu venho aqui, bloquear datas e posso colocar, por exemplo, manutenção ar-condicionado. E bloqueio de forma que esse quarto não fica disponível para venda. Nós temos também no Hospedim o check-in online. Então, eu venho aqui fazer uma nova reserva, aqui é a minha reserva, e quando eu abro o cadastro dela, eu tenho essa opção aqui, check-in online. Então, eu posso enviar direto pelo WhatsApp do meu hóspede, se no cadastro dele tiver um telefone válido de WhatsApp, ou então eu posso copiar esse link e mandar para ele pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. Existe uma configuração também que você pode deixar ativo na sua conta para que o sistema envie automaticamente por e-mail 2 dias antes do check-in. Mas enviar pelo WhatsApp tem funcionado bastante, os nossos clientes comentam. Então aqui o hóspede consegue fazer o check-in online dele. As informações já estão preenchidas porque a Juliana já está cadastrada no sistema, ela já ficou no meu hotel, ela não precisa preencher tudo de novo. Então aqui tenho só as informações, o hóspede só confirma as informações dele
E aqui, como a reserva é para 2 pessoas, coloca aqui os dados do acompanhante. Então, coloca aqui, se quer colocar e-mail, telefone, enfim, todas as informações. Não vou viajar com meu veículo, férias, avião, como conhecer o hotel. E ele já está adequado, inclusive, às exigências do Ministério do Turismo. Para quem quiser o selo, né, de responsável, questões de Covid e tudo mais, tem aqui todas as informações necessárias. Daí é só realizar o check-in. Feito isso, ele vai aparecer assim na minha reserva. Check-in online preenchido. Então, por praxe, a recepção, o pessoal do turno do check-in tem que conferir os check-ins do dia e já imprimir o check-in online preenchido para que a hora que o hóspede chegue, ele precise apenas assinar o check-in, não precisa ficar preenchendo aquela ficha em branco lá na hora que chega no estabelecimento. E nós temos também, para finalizar essa parte de mapa, uma funcionalidade, um produto no Hospedim chamado Pague Hotel. Então, se eu entro aqui na minha reserva, olha, aqui em adicionar pagamento, eu consigo gerar um link de cartão de crédito. Então, eu venho aqui em link, vamos supor que a reserva seja R$ 3.800 e eu ofereci para o meu cliente pagar em até 3 vezes no cartão de crédito. Posso gerar boleto também, mas no meu caso, eu vou dar a opção para ele pagar no link no cartão de crédito. Daí eu consigo enviar por WhatsApp, por e-mail, se o cadastro dele tiver essas informações válidas, ou eu consigo copiar por aqui e mandar para ele por onde eu estiver me comunicando com ele. O hóspede consegue já fazer o pagamento da reserva, processar o pagamento como se fosse uma compra online mesmo. E esse pagamento entra automaticamente na reserva. Também é possível fazer vendas digitadas. Quando você recebe de algum canal de venda, por exemplo, da Booking, os dados do cartão de crédito. Aí você processa o cartão de crédito aqui dentro. E também é possível gerar boletos, tudo isso dentro da funcionalidade chamada Pague Hotel. Agora a gente vai aqui para o nosso menu reservas, que é onde eu vou mostrar para vocês todas as reservas que estão no meu mapa, porém em lista. E esse menu reservas, ele é muito utilizado pelas equipes de governança, por exemplo, que querem verificar quais são os quartos que estão neste momento ocupados. Então, eu consigo visualizar aqui todo mundo que está hospedado. Ou eu posso apurar meu filtro e clicar aqui e ver todo mundo que está hospedado e tem check-in, o check-out previsto para hoje. Ele me mostra quantos check-outs ainda estão faltando para o dia de hoje. Ou eu consigo filtrar também por data de check-in, por data de criação, por data de alteração da reserva. Consigo filtrar, por exemplo, quero verificar só reservado e pré-reservado. Ou se eu sou um hoteleiro que trabalho cancelamentos, gosto de entrar em contato com os meus hóspedes que cancelaram reserva. Eu clico aqui em cancelado e consigo visualizar todas as reservas que foram canceladas no dia de hoje, para entrar em contato. Olha, tenho 2 reservas canceladas no dia de hoje. Basicamente é isso. Eu consigo também fazer uma nova reserva por aqui. Sempre recomendo fazer pelo mapa, porque ele é mais visual, preparado para isso, mas dá para fazer por aqui também. E para aqueles clientes que têm o módulo Plus, ainda é possível exportar essas reservas em Excel. Aqui no menu Hóspedes é onde fica concentrado o cadastro de todos os meus hóspedes. Eu consigo pesquisar por CPF, por nome, por e-mail, consigo filtrar por determinadas situações, como por exemplo pela empresa, profissão, país, cidade. Aqui eu consigo mostrar colunas de visualização que eu quero adicionar no meu menu aqui. Por exemplo, eu quero visualizar o CPF. Ele aparece aqui para mim. Aqui eu não tenho CPFs cadastrados, mas ele aparece aqui para mim. E se eu sou um cliente também que tem o módulo Plus, eu consigo exportar minha lista de hóspedes em Excel para depois eu utilizar em ferramentas de e-mail marketing, enfim, para usos diversos. Como também, se eu tenho a minha lista de hóspedes em Excel,
eu consigo importar para dentro do sistema. Então, como que eu faço isso? Eu clico aqui, vai ter um modelinho que eu tenho que adequar as minhas colunas para que o nome entre no nome, o e-mail no e-mail. Então, eu vou baixar esse modelinho aqui, vou adequar as colunas certinho. Nome, a minha planilha, o nome, eu coloco o nome no mesmo lugar. E-mail, eu coloco o e-mail no mesmo lugar. Feito isso, eu salvo a minha planilha no meu computador, seleciono ela aqui e consigo colocar todos esses hóspedes para dentro do Hospedim. Se der algum erro aqui, ele vai mostrar qual é o erro que deu para você corrigir aquela linha e importar novamente. Outra coisa importante para eu falar no menu hóspedes é que é bem relevante você sempre colocar o e-mail ou o CPF, porque o sistema vai te apontar caso você esteja cadastrando alguém que já exista na base. E é importante manter um cadastro único, não ficar duplicando cadastros, porque eu tenho esse histórico de estadias aqui, que me mostra todas as reservas vinculadas a esse cadastro. E se eu quero conhecer mais sobre os hábitos do meu hóspede, eu clico aqui dentro e vejo a reserva. Então, cadastro de hóspedes é isso. Agora a gente vai para Day Use, que é uma funcionalidade para quem tem o módulo Plus. Ela serve para você fazer vendas para não hóspedes, ou seja, para quem passou pelo seu estabelecimento, consumiu alguma coisa, mas não está vinculado a nenhum quarto, a nenhuma reserva. Temos duas situações de Day Use. A venda avulsa, e a venda avulsa é uma venda rápida. Por exemplo, um passante que passou ali na sua recepção e consumiu uma água. E já foi embora, já pagou pelaquela água e foi embora. Eu estou trabalhando hoje na caixa da recepção 2, Day Use, adicionei esse pagamento, finalizei essa venda. Bem rapidinha ela está finalizada, certo? Então o dinheiro já entrou no meu caixa e essa água já saiu do meu estoque. E eu também tenho a opção Day Use na íntegra mesmo. Existem hotéis de lazer que tem piscina, que tem represa, tem quadras, e ele disponibiliza para a pessoa passar o dia sem dormir no estabelecimento. Então, o Day Use nesta opção aqui é como se fosse deixar uma comanda em aberto. Vou mostrar isso na prática aqui. Vamos supor que a Juliana chegou no meu hotel, foi lá para o bar da piscina e consumiu uma água tônica. Só que a Juliana não vai pagar a conta agora, ela vai passar o dia ali no bar da piscina, ali na piscina. Então, ela não vai fazer o pagamento, eu deixo o Day Use como não concluído, até porque não é possível concluir um Day Use sem ter pagamento. Deixo ele como não concluído e ele aparece assim, olha, não concluído. A partir do momento que a Juliana consumiu mais alguma coisa, eu clico aqui, adiciono esse novo item, ela ainda está no bar da piscina, e agora ela consumiu uma batata chips. E a Juliana decidiu ir embora. Então eu venho, adiciono o pagamento no cartão de débito. O cartão de débito entra nessa conta aqui e o valor, adicionei o pagamento, concluí esse Day Use, prontinho. O dinheiro entrou no caixa, na conta devida e as coisas saíram do estoque, tudo bem direitinho. Lembrando que Day Use é uma funcionalidade para quem tem o módulo Plus. Agora nós vamos falar aqui de transações. Essa tela aqui, todos os clientes Hospedim têm, com a diferença que quem não tem o módulo financeiro não tem essa opção aqui, esse botão Nova Transação. Para quem tem o plano básico do Hospedim sem o módulo financeiro, vai aparecer aqui nessa tela todos os lançamentos de pagamentos feitos dentro do Day Use, dentro da reserva, pagamentos, todos que foram lançados hoje ou no período que eu filtrar aqui. E eu consigo filtrar pela data do vencimento, pela data da criação ou data da atualização de algum lançamento feito. Consigo visualizar todos os pagamentos, pagamentos pagos ou pagamentos ainda pendentes de pagamentos, só receita, só despesa ou transferências bancárias, lembrando que despesa e transferência só é possível se tem o módulo financeiro. Posso selecionar por categoria, por conta bancária
e por forma de pagamento. Uma vez eu utilizado o filtro para coletar alguma informação, eu clico aqui e consigo visualizar todo o somatório. Então, neste período do filtro, eu tive R$ 15.035 de receitas, 250 de despesas e o meu saldo do período foi esse daqui. Se eu tiver o módulo Plus, também consigo exportar isso para Excel. Agora, se eu sou um cliente que tem o módulo financeiro, além de eu ver todas as minhas receitas, eu consigo cadastrar, fazer a gestão das minhas despesas. Então, eu consigo cadastrar uma despesa já paga. Então, é só colocar, paguei uma despesa, quero dar baixa nela, deixo esse botão aqui como concluído. Coloco a descrição, forma de pagamento, conta que saiu, a categoria, valor, tudo direitinho. Agora, se é uma despesa a pagar, que eu quero registrar no sistema para fazer a gestão dessas contas a pagar futuramente, eu marco aqui como não concluído e aqui no vencimento eu coloco a data que essa despesa vai vencer. Quando ela vencer, vai ser notificada aqui no sistema que chegou o dia do pagamento dela. Então fica mais fácil de você se organizar com as suas despesas. E aqui eu consigo ainda criar uma repetição para essa despesa. Então vamos supor que ela seja uma despesa fixa, como por exemplo a internet. Aí eu cadastro aqui, ela como uma despesa fixa, paga uma vez por mês. Ou ela pode ser uma despesa parcelada. Neste caso, aqui no valor, eu tenho que colocar o montante da despesa e não o valor da parcela e informar a quantidade de parcelas que foi feito. Por exemplo, uma despesa no cartão de crédito. Então, o sistema automaticamente, todos os meses, durante os períodos aqui que você selecionar, vai deixar já registrado essa despesa na sua conta. Eu consigo exportar todas essas informações aqui para o Excel e aqui eu consigo ver todas as transações pendentes. Por exemplo, a manutenção da piscina, que era do dia 18 que eu tinha que pagar, eu não paguei ainda. A partir do momento que eu paguei, é só eu clicar aqui e ela fica como paga. Agora eu tenho aqui o meu caixa e essa é uma funcionalidade do módulo financeiro também, onde o recepcionista com facilidade consegue conferir o caixa dele. Então ele consegue verificar aqui o quanto ele tem que ter de dinheiro no caixa, o quanto ele tem que ter de cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, transferência bancária e Pix. Mostra também as despesas que ele pagou do caixa dele. Então, se eu venho aqui na página 2, eu consigo ver, inclusive, as despesas pagas que saíram do meu caixa e todos os lançamentos feitos. O recepcionista fechou o caixa dele, não precisa gerar nenhum botãozinho aqui, fechar caixa, nada. É só colocar aqui o dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, os comprovantes todos dentro do envelope, datar, colocar o nome e enviar para o financeiro fazer a conferência deste caixa. E então agora a gente já passa para a parte final dessa apresentação, que são os relatórios. E aqui eu vou apresentar o que cada um faz. Eu acho muito legal que vocês realmente abram aqui, conheçam todos os filtros, porque é impossível eu mostrar para vocês todas as possibilidades do relatório pensando no que vocês buscam, porque eu preciso estar inserida aí dentro do estabelecimento para saber a informação exatamente que você vai buscar. Mas nós temos o relatório financeiro, que faz parte do módulo financeiro, e ele tem aqui estas opções, como, por exemplo, conferir o caixa do recepcionista. Então, toda vez que eu tenho que fazer uma conferência analítica, olhar ali lançamento por lançamento, eu vou na perspectiva por tipo e aqui eu coloco, olha, alterado por e alterado em o dia de hoje. Com isso, eu consigo filtrar o caixa da Juliana. Todos os lançamentos que ela fez no caixa dela aparecem aqui. Se está faltando informação aqui, se são poucas as informações, eu venho aqui em colunas e seleciono o que mais eu quero acrescentar nesse relatório. Por exemplo, eu quero visualizar a conta bancária, a forma de pagamento e a categoria. Aí eu salvo o relatório e as informações que eu pedi aparecem aqui, exatamente como eu solicitei.
Então, nós temos filtro para buscar por empresa, por nome de hóspede, nome de quarto, os pagamentos do Pague Hotel, forma de pagamento, categoria, quem alterou, quem criou, data da alteração, data da criação, pela descrição, conta bancária, conta de transferência, se são pagamentos já concluídos ou não, e o tipo, se é receita, despesa ou transferência bancária. Então, a perspectiva tipo serve para isso, para conferir caixa, para fazer conciliação bancária, para conferir lançamento por lançamento. Depois, eu tenho a perspectiva por período, que ela funciona mais como um fluxo de caixa. Ela me dá o montante do dia, do período que eu estou filtrando. Então, no dia 1, eu tive esse tanto de receita, esse tanto de despesa e o meu saldo é esse. E assim por diante. Eu consigo olhar lá no futuro e ver onde eu vou ter mais despesas para pagar, enfim, olhar o meu fluxo como um todo. Se eu clico na perspectiva por categoria que eu já mostrei para vocês, ele me mostra o meu faturamento e as minhas despesas por categoria. Eu ainda tenho a perspectiva por conta bancária, para visualizar como está a movimentação das minhas contas bancárias. E a perspectiva por forma de pagamento, para que eu possa visualizar quais são as principais formas de pagamento que estão sendo utilizadas no estabelecimento, tanto para receitas como para despesas. Agora nós vamos falar de 3 relatórios que fazem parte do módulo Plus. O primeiro é o relatório de vendas. Então, ele tem todos esses filtros aqui que eu consigo puxar as reservas por status, por canal de venda, pelo número da reserva, pelo período da venda, pelo nome do vendedor, por empresa, pelo nome do hóspede, data de alteração, período de check-in, check-out, data da alteração, pela categoria, pela UH e pelo período da noite dormida, certo? Aí me mostra aqui as reservas de acordo com os filtros que eu selecionei. Ele me mostra o total de reservas, o total do faturamento, o que eu já recebi, o que eu ainda tenho a receber e os descontos que foram concedidos. Se está faltando informação no meu relatório, eu clico aqui e ainda coloco, eu quero ver o nome do hóspede, o total das diárias e a diária média. E salvo essa informação e o meu relatório é atualizado conforme o que eu escolhi ali. Ainda em relatórios, nós temos aqui o relatório de itens, que é para que eu possa conferir as vendas que foram feitas nos meus pontos de venda, de itens de consumo mesmo, a água, o day use. Então, na perspectiva consumo, ele me mostra o gráfico dos meus maiores consumos e o lançamento um a um aqui de tudo que foi consumido no período que eu selecionei. Eu ainda consigo filtrar, principalmente por ponto de venda, para visualizar o que eu estou vendendo em cada ponto de venda. Se eu mudo a perspectiva aqui para estoque, eu consigo conferir o meu estoque. O sistema me mostra o que está com baixo estoque para eu provisionar compra e ainda me mostra a quantidade que eu tenho de cada item no total, ou então eu posso filtrar por ponto de venda para conferir o estoque daquele ponto de venda para ver se está batendo. Finalizando então a parte de relatórios, ainda temos um relatório de ocupação. Ele também tem os filtros, um pouco mais simplificados, porém muito importantes, e também perspectivas. Então, essa perspectiva aqui é por período, e ele me mostra exatamente isso. A minha ocupação no dia X, quantas diárias eu vendidas que eu tinha disponíveis, quantas reservas, número de hóspedes, adultos e crianças, dia a dia. Se eu seleciono aqui por UH, ele me mostra a minha ocupação por apartamento, no período que eu selecionei. Tenho ainda a perspectiva por categoria, para visualizar como que está a ocupação das minhas categorias, e por canal de venda, para que eu possa trabalhar os meus canais de venda, visualizar aqueles que mais estão vendendo, aqueles que não estão vendendo nada e fortalecer estes canais. Certo? Então, são estes relatórios que a gente tem.
E para finalizar a nossa apresentação, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa central de ajuda. Nela você consegue falar com o nosso chat em horário comercial, de segunda a sexta-feira, enviar uma mensagem para eles. Você tem acesso à nossa central de ajuda, então você pode perguntar aqui, por exemplo, sobre o Pague Hotel, quero saber mais. Dá um Enter e vai ter todo o passo a passo e informações, por exemplo, como gerar um boleto do Pague Hotel. Aparece aqui detalhadamente como você faz isso. Temos também as novidades. Mensalmente a gente lança novidades no sistema e é aqui que você acompanha essas novidades. Nós temos também treinamentos online, ao vivo, e aqui você agenda os treinamentos. O treinamento semanal, que é um treinamento de configuração de conta, um treinamento para recepcionistas e o treinamento para gestores. Temos também acesso direto ao nosso blog e aqui ao nosso canal de sugestões. Se você gostaria de ter alguma coisa no Hospedim que você não tem, você pode adicionar uma sugestão e ainda votar nas sugestões dos outros hoteleiros. Aquelas sugestões mais votadas, elas têm prioridade na nossa implementação. Então é isso. Estamos finalizando o nosso treinamento, a nossa apresentação. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Tchau, tchau!